Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele tem muita importância. Nosso trabalho possibilita esta condição da pessoa sentir-se feliz executando as funções, porque tem aquela coisa muito importante que quando a pessoa executa com uma dedicação, a própria execução traz para a pessoa uma satisfação. E a gente vê também em outros setores, mais comum dentro da moradia, quando existe uma dona de casa que é prestimosa, que é dedicada e ela cuida das responsabilidades dela, normalmente ela não quer um agradecimento, ela não precisa de um agradecimento. A mesma coisa daquele homem que traz o recurso para a manutenção daquela moradia. Se existe uma harmonia, existe um aproveitamento, também tudo isso é feito com uma satisfação. Não tem como agradecer. Nosso trabalho é a mesma coisa. A própria pessoa sente-se feliz quando ela executa bem a sua função. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a criança. É muito importante porque cada um pensa assim que precisa de dar para a criança aquilo que vai ser bom para ela. Muitos educadores pensam assim que a criança precisa de caminhar no seu caminho, de passar pelas vivências que ele passou. Cada espírito humano tem o seu caminho. Então o caminho do educador é o caminho que ele teve que caminhar. Ele pode possibilitar para aquele filho aquela condição, mas é muito importante cada um ver assim que aconteceu com ele também, ou aconteceu bem próximo dele, que depois de uma determinada época, aquele filho tem um destino diferente e ele vai fazer o seu caminho. Na criação, devido ao fato do nosso desenvolvimento, temos que lembrar assim que não tem caminhos iguais. Cada um tem que caminhar o seu próprio caminho. E é bem importante cada um lembrar que a pessoa tem que ficar bem firme e lembrando assim que a criança se encontra numa fase de desenvolvimento que ela fica mais ligada a montanhas, rios, aos animais, à terra. Devido a isso, esta fase que a criança se encontra é um procedimento muito importante, que o Criador tem que lembrar que esta criança precisa de ser respeitada e precisa de auxiliá-la, para que ela tenha também aquela coisa bem importante que é sentir numa condição interna de agradecimento por estar recebendo aquilo que o educador está possibilitando para que ela tenha o seu desenvolvimento. E o educador tem que lembrar assim que quando sobrecarrega um filho com informações escolares, vai tendo um desequilíbrio. Esta fase boa que existe em ter o amadurecimento vai ser atrapalhada e a criança entra numa condição de encontrar-se com muitas informações, numa condição de amadurecida e por dentro ela ainda se encontra numa condição infantil. Esta condição é muito importante cada um observar, porque se não houve a fase certa de tendo o amadurecimento, na fase que o corpo já se encontra amadurecido, dentro encontra-se como uma criança. Isso a gente vê em muitas situações. Hoje, um adulto que tem comportamento como se fosse criança. E é muito importante cada adulto lembrar que a criança ela tem o caminho dela
e o adulto pode colaborar. E também muitos falam assim que a criança não é educada. Isso é muito ruim para o adulto, porque o adulto, se ele veio na condição de tutor, ele tem que lembrar que ele é responsável pela formação daquela criança. A criança não está sendo orientada e ela não está ficando no lugar dela que ela precisa. Então a criança não pode ficar junto aos adultos quando os adultos estão conversando, porque ela começa a participar como se ela fosse, como se ela tivesse aquela vivência. E é bem interessante, porque quando apresenta por fora o amadurecimento, então muitos adultos acham assim que aquela criança tem condições de orientar. Precisamos de lembrar assim que falta a vivência. Isso é bem simples e bem prático, porque quando tem a criança, aqueles adultos que são responsáveis encontram-se numa condição de ter mudado a irradiação do seu sangue, porque a dedicação para aquela criança, vendo o que aquele corpo pequeno está precisando, a manutenção daquele corpo, muitas vezes aquele corpinho apresenta mudanças e os adultos não sabem como resolver aquilo que está acontecendo. E muitas vezes o adulto acorda à noite para atender aquela criança. Devido a isso, o sangue do adulto mudou a qualidade do sangue, pelo esforço que ele faz, pela dedicação que ele está tendo. Passa a ter uma diferença muito grande entre o adulto e a criança. Só teve a mudança na condição do sangue do adulto pelo esforço que ele está fazendo. A criança ainda não passou por essa transformação interna. A vivência traz o amadurecimento e tem que trazer também o distanciamento da criança. O adulto não pode esquecer que a criança não tem como orientar, tem que ter o distanciamento. E cada um tem que lembrar que quando o adulto descuida um pouco, assim que aquela moça entra na condição de mulher, ela é arrastada para os divertimentos, para que ela seja levada aos braços do homem. Com isso, aquele corpo não entrou na condição de ter o amadurecimento e já entra na condição de tornar-se mãe. Então aquele espírito não teve nenhuma vivência e não vai ter nenhum amadurecimento. Muitos anos depois, cada uma pode ir observando assim que a realização não se encontra na maternidade. Então a feminilidade é uma coisa diferente, não é uma condição de tornar-se mãe, de ter uma realização. Isso a gente observa que esta condição é especial para os animais. E os animais ficam impregnados com aquela fase que eles se encontram. E é muito importante porque eles educam as suas crias e dispensam as suas crias na fase certa do amadurecimento. A criança é esta condição. Ela precisa de entrar na fase dela do seu desenvolvimento. Para o rapaz não é diferente, porque ele normalmente fica sobrecarregado com as informações escolares. Quando ele entra numa condição de amadurecido, ele já se entra naquela condição de cansado. Hoje também as mulheres entram nesta condição de ficarem com muitas informações inúteis, escolares, que nunca vão usar durante a sua vida. Devido a isso, fica sem utilidade a vinda do espírito para a matéria grosseira. Então a nossa finalidade na matéria grosseira é ter um desenvolvimento nas fases que nós vamos apresentando e viver direito às fases que nos possibilita. Então a criança viver na fase da criança e o adulto ter esta condição de ir respeitando estas fases. O adulto precisa de ajudar a criança e é bem importante que a criança perceba que está sendo ajudada para que dentro dela
entra essa hierarquia e entra esta condição de agradecer. Então esta condição é bem importante em toda época, porque quando o adulto viveu as fases dele, ele então respeita as fases quando ele tem uma criança para orientar. Este equilíbrio é para a vida toda de cada um e é bem importante porque nós sabemos assim que quando entra o desequilíbrio, entra a desarmonia. Temos uma noção muito importante porque o equilíbrio a gente observa assim, a criança pequena ela tem que desenvolver dentro dela o equilíbrio. Nós sabemos assim que em todas as coisas tem o equilíbrio. Quando a pessoa recebe o alimento, tem que ter o equilíbrio no alimentar, o equilíbrio também e o equilíbrio na saída do resíduo. Então, para muitas coisas, nós vemos que tem que ter o equilíbrio. Na moradia, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o responsável por um setor, tem que ter uma responsável por outro setor. Então, no movimento dos astros, nós vemos a mesma coisa, um equilíbrio. E anteriormente esse equilíbrio era mais natural e que os agricultores usavam desse equilíbrio da natureza para o seu plantio, a época certa de colocar a semente no solo, a época certa de fazer a colheita. E nós sabemos assim que também com o equilíbrio da lua, muitos utilizam esse equilíbrio para o plantio, para a pesca, e assim nós vamos observando que na natureza todas as coisas apresentam o equilíbrio. No caso do alimento, fica mais fácil assim, porque esta é uma condição diária que o adulto vai observando. Se ele alimentou e se o resíduo não saiu, faltou o equilíbrio e ele se sente incomodado. A mesma coisa acontece com a criança. Na formação de uma criança, tem que ter o equilíbrio. Ela não pode ficar sobrecarregada de informações e ela não pode ficar alheia ao desenvolvimento que ela precisa de ter. Então esse equilíbrio é bem interessante, porque ele apresenta toda a época da vida do ser humano. Então é comum, quando uma criança pequena, um adulto chega para aquela criança, ele pergunta a idade. Se a criança está fazendo determinadas funções, se a criança se encontra maior no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, o adulto que chegou agora também pergunta a idade daquela criança. Depois, mais tarde, aquele homem, ele também é perguntado pela sua idade, quantos anos ele tem. Então nós vemos assim que a natureza vai manifestando em toda época com o equilíbrio. E nós vemos assim que quando entra a desarmonia, que é o caso da moça ser arrastada para o homem, logo nos primeiros anos que ela tornou-se mulher, isso faz com que entre um desequilíbrio. E nós vemos também quando o homem entra naquela condição de não apresentar o que precisa ser apresentado na idade em que ele tem, também nós vamos confirmando, faltou o equilíbrio. Então toda época tem essa importância de ter o equilíbrio. Com a criança é a mesma coisa e é da responsabilidade do adulto, porque toda época na vida do adulto que ele teve uma criança e ele não ajudou aquela criança em todas as fases, na consideração, no respeito, no equilíbrio, aquela criança manifesta e o adulto vê que ele poderia ter tido um comportamento melhor. Então o desenvolvimento está sempre relacionado ao equilíbrio e um esforço para compreender direito qual é a nossa função. Nós temos que nos tornarmos, ter uma condição interna de ficar conhecedor do livro Na Luz da Verdade. Então, para a pessoa sempre encontrar naquela condição de saber o que vai falar e qual é o posicionamento e como é melhor, a pessoa tem que encontrar-se norteada. E é bem interessante, porque quando a pessoa encontra-se norteada,
para a vida dela não tem uma diferença do tempo e do espaço. Então, mesmo tendo tido uma vivência, e aquela vivência não teve uma solução sábia, então ele encontra-se com uma condição de ter aquela força interna de voltar e de fazer o resgate daquela vivência, de ter o esclarecimento ou de esclarecer o posicionamento que ele precisaria de ter tido. Então, na nossa vida, nós vamos trabalhando assim, sempre nesta condição muito importante de saber que não tem tempo e não tem espaço. O que a pessoa precisa de ter é uma força especial que ela adquire através do livro Na Luz da Verdade, para ela voltar toda a época da sua vida naquele ponto onde não houve a clareza. A criança tem o caminho dela e o educador pode facilitar, possibilitando que ela tenha aquilo que o educador acha que vai ser bom para aquela criança. Mas é bem importante lembrar que não tem duas pessoas que caminham no mesmo caminho. Muitas vezes, o que o educador está pretendendo para aquela criança, a criança está querendo uma coisa muito diferente. O respeitar, mas o possibilitar que a criança fica norteada, também é um dever do educador. Então, aquela condição muito importante assim de achar que a criança pode agora orientar o adulto, não pode. Então, durante um período, o adulto também não pode sobrecarregá-la com informações escolares e durante um período seguinte tem que possibilitar que não é através das informações escolares que aquela criança vai qualificar-se na vida. Cada um tem que lembrar assim, que normalmente nos relacionamentos dentro da moradia, do pai, da mãe, a criança recebe de dentro aquilo que os adultos estão manifestando. Então a intenção do adulto é o que a criança recebe. E é bem interessante, porque se a criança passa a orientar os adultos, passa a fazer notificação para esses adultos, está faltando dentro deles tudo. Porque se eles tivessem alguma coisa, aquela criança estaria recebendo uma irradiação diferente desses adultos e não estaria se manifestando de uma forma querendo orientar esses adultos. Trabalhar numa condição interna de melhorar as qualidades dos pensamentos, dos sentimentos, é um trabalho que a pessoa precisa de ter a vida toda, não é somente numa fase. E é bem sério assim, porque muitos adultos apresentam limitações em costumes que prejudicam a saúde, em maneiras de comportarem, em achar que não tem importância determinados costumes. Nós sabemos assim que a mulher ela tem a condição de fazer a seleção da qualidade dos seus filhos. Mas se ela já lá atrás não fez a qualidade do companheiro, então as influências do companheiro é muito maior, porque ele não está pensando em uma condição importante que é a qualidade da prole. Para melhorar a qualidade da prole, o procedimento é antes. E nós sabemos assim que, independente de qualquer coisa, tem aquela condição muito importante que é a qualidade do esperma, a qualidade do óvulo. Então, se já apresentam as limitações, então naquele esperma, naquele óvulo, vai apresentar também aquelas limitações, aqueles costumes. Porque é muito comum um adulto falar que não sabe como esta criança aprendeu isto. E a gente sabe assim que quando o adulto tem um interesse na formação de um filho, e se ele passa um período fazendo funções externas de uma viagem que ele precisou de realizar, e ficou vários dias num período que aquela criança se encontrava desenvolvendo, então ele vê assim que faltou o elo de ligação da fase anterior e das conquistas que aquela criança agora tem. Então, dentro desse adulto, em relação àquela criança, falta esse elo de ligação.
Isso fica bem fácil assim, porque é muito comum isso acontecer quando o adulto tem uma percepção e quando ele está interessado na formação daquela criança. Mas as outras qualidades também o adulto tem que lembrar. Ele não pode entrar naquela condição de acomodar-se, de achar que não vai ter muito problema. É assim que a gente ouve, não vai ter muito problema essa situação. Mas eu vejo assim que não é para ter problema nenhum. Não é que não vai ter muito problema, não é para ter um problema. Porque nós sabemos assim que se é uma árvore, ela dá abrigo para uma trepadeira, porque a trepadeira normalmente é de uma qualidade menos forte do que aquela árvore, e através dos anos aquela trepadeira sufoca aquela árvore, mata aquela árvore. Então, as pequenas tendências que o adulto tem, ele tem que trabalhar muito em cima delas, justamente por causa disso. Dentro de nós tem uma referência muito importante assim, que nós sabemos a nossa responsabilidade. E é muito interessante, porque não está relacionado a tempo e espaço, e não está relacionado a passar pelo raciocínio. Porque quando passa pelo raciocínio, a pessoa vai fazendo as conjecturas e ela vai aceitando. Mas quando é uma qualidade do espírito que tem as tendências, então aquilo fica marcado na vida do adulto, é uma condição superior. Então o adulto ele fica preso àquelas limitações. Depois essa criança, quando entra na fase adulta, de amadurecido, dentro do adulto ficou essa pendência. Então ele procura agora corromper a criança, esse adulto atual, com compensações. E nós sabemos assim que todas as compensações da vida de matéria grosseira não correspondem a um descuido da formação de uma criança, de uma formação que precisaria de ter sido feita uma correção. Mas a correção primeiro teria que ter sido feita no próprio adulto. Esses instantes de lucidez que acontecem na vida de todos dessa percepção são os marcos. Então, quando fala assim que um ser humano ficou preso à Terra, está relacionado a isso. Porque ele precisaria de ter tido uma evolução, ter melhorado a sua maneira de ser e ter possibilitado para os seus descendentes uma condição de superioridade, resgatando aquelas limitações. E ele não fez esse trabalho. A cobrança que nós temos de dentro de nós, a gente observa que essa é uma condição bem interessante. Independente de qualquer coisa, a gente conhece pessoas que estragam os dentes à noite e conhecemos pessoas que de manhã a mão se encontra presa. Aquele sono que aquele corpo teve não possibilitou uma recomposição orgânica justamente porque na conduta dela durante a sua vida, no período que ela teve as responsabilidades, ela não resolveu direito aquelas responsabilidades. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, entra esta condição muito importante, que a norma do tempo e do espaço ela para de existir e a pessoa passa a ter a condição de conviver com as limitações que ela teve que lá atrás vivenciá-las e agora ela tem a condição de fazer o resgate. Quando nós viemos para a matéria grosseira, o Criador nos possibilitou uma força. E é bem interessante, porque nós conhecemos assim muitas e muitas crianças pequenas, que quando ela está sendo higienizada ou alimentada, ela tem um comportamento de agradecimento para o adulto. Nós já viemos com estas qualidades. Então é da nossa responsabilidade, na condição de adulto, fazer com que aquela criança continue com esta condição de ficar agradecida e de agradecer aquilo que ela está recebendo. E a parte do adulto é possibilitar que esta criança continue assim qualificada. E a parte do adulto, ele compreendendo essa responsabilidade que ele tem que voltar para ele agora.
numa condição de saber o limite que ele tem, de saber qual é a possibilidade que ele tem de desenvolver para fazer melhor. Então, na nossa vida, toda época, nós temos que lembrarmos assim que o trabalho é uma harmonia, é um equilíbrio. As orientações que nós recebemos têm que ser com uma clareza. Toda época tem que ter o equilíbrio. No caso do alimento, fica bem fácil assim de ver que tem que ter o equilíbrio assim que a pessoa alimentou. E é assim que ela tem que colocar para fora o resíduo daquele alimento que foi ingerido. Toda época, esse equilíbrio. E toda época, o adulto tem de manter-se nesta condição de norteado. Ele tem que ser superior a tudo que ele vê na matéria grosseira. Então, esta condição mostra-se que nós somos indivíduos. E temos que lembrar que o adulto pode possibilitar para a criança aquilo que vai ser bom para a criança. Mas lembrando que se a criança quiser ter o caminho dela, o adulto tem que possibilitar. Não é sobrecarregando com as informações escolares e não é nos ambientes de escolas que aquela criança vai qualificar-se. Então é só observarmos assim, há algumas décadas, muitas pessoas não passaram por ambiente de escolas e tornaram-se qualificados nas profissões. E nós sabemos também que tem muitas mães que não tiveram muitos anos de escola e que trouxeram filhos maravilhosos. Toda época nós tivemos a referência de que a vida não depende da condição externa que são apresentadas. A vida é uma condição interna que nós temos que ter a referência da qualidade das informações, das instruções que nós recebemos e observando se essas informações estão de acordo para a minha vida e se eu preciso de melhorá-las. Isso fica bem fácil assim quando a gente pede uma informação para um profissional que tem um conhecimento daquela arte. Para ter tido esse conhecimento, ele teve que fazer muitas outras funções e qualificando-se através dos anos. Toda época nós vamos confirmando assim que o equilíbrio é o mais importante. Também tem que usar o equilíbrio na formação dos filhos. Porque não é sobrecarregando os filhos que esses filhos se qualificarão para a vida. Então, a qualificação é uma condição que já vem de dentro do adulto, de como ele está irradiando e como é que ele se encontra quando ele teve aquele conhecimento com aquela companheira ou aquela companheira com o seu companheiro, a qualidade que eles apresentavam. Se não tiverem qualidade, esses filhos virão com as mesmas limitações. Com esse desequilíbrio, o adulto passa a querer compensar a criança com aquilo que ele julga que agora vai fazer bem. Essas compensações são sempre em prejuízo, porque à medida em que vão fazendo compensações, aquele que vai recebendo as compensações não vai se qualificando para a vida. E não vai desenvolvendo aquela condição muito importante que é a consideração. Então o adulto tem sempre que auxiliar a criança que merece consideração. Não é porque é criança que merece consideração. Porque nós sabemos assim que no período em que aquela mulher estava gestando, se ela descuidou, ela vai trazer um espírito que vai ser um problema para ela a vida toda. Por isso que falam assim que ovelhas negras para pais bons. Faltando o equilíbrio, vem qualquer espírito, então torna-se um problema. Então todo adulto tem que colaborar com as crianças que merecem consideração. E a criança não está na condição de orientar o adulto. Então, toda época nós temos que lembrarmos assim, que o mais importante na vida é a pessoa ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e ela ir norteando para o seu dia a dia.